Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui do canal da Editora Minema. Hoje eu estou com a professora Maria Celeste. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, eu agradeço o seu convite, agradeço essa oportunidade também de remexer aqui nas minhas memórias, né, para poder atender aí as suas curiosidades e sou muito grata. Obrigada, Gabriela. Olha, nós que agradecemos, assim, é uma honra falar com você e nós vamos conversar, já dando um spoiler, um pouquinho desse monumento aqui, né? A gente mostrando Isso. assim, é um trabalho de uma vida, né? Então, mas antes de chegar em si no dicionário, eu queria começar te perguntando para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória acadêmica, como que esse longo percurso, seus interesses de pesquisa, pode ficar à vontade. Tá. Então, eu cresci aqui em Araraquara, né, onde eu estou no momento. Eu não nasci aqui, eu sou de Catanduva, de uma cidade próxima daqui, mas a minha família se mudou para cá e eu era muito novinha, acabei crescendo aqui, me formando aqui, estudando aqui, e por sorte, né, havia uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui em Araraquara, né? Era um daqueles famosos institutos isolados, né, de certa forma vinculados à USP, tanto que o meu diploma de licenciatura é um diploma que tem o aval da USP, né? E, e aí eu tive a oportunidade, então, de fazer o curso de letras aqui. Então, eu quero registrar que se não houvesse faculdade aqui, eu não teria feito faculdade, né? Então, faculdade pública beneficia muito a gente, né? Sim. Eu fiz a licenciatura em letras e já fiz a licenciatura em grego, né? Naquela época, o curso de grego estava no seu início, eu fui a quinta turma Uhum. e, e fiz o curso, então, a graduação em grego. E depois, né, desse tempo, terminada a graduação, eu consegui, através, né, dos esforços da professora Deise Malhadas, que era a primeira professora de grego, né, aqui do curso, ela sozinha assumiu o curso nesses 4 anos Uhum. iniciais, né, não havia quem a ajudasse, né, então olha só, ela dava É bem aula às desafiador, quatro. né? Hã? É bem desafiador, eu imagino, assim, esse Exatamente, né? entendimento de tentar criar uma área, né? Foi exatamente essa a função dela. E eu estou ressaltando porque ela vai ser muito importante em tudo isso que a gente vai falar depois, né? É. Então, a professora Daisy, logo, durante a minha graduação, notava, né, o meu interesse, né? Eu era uma aluna muito dedicada, interessada, e logo que eu me formei, ela pleiteou uma bolsa de, de especialização para a FAPESP, para mim, né? E essa bolsa nem existe mais, né? Ela desapareceu. Ela existia naquele tempo por conta das condições, né, de formação das pessoas, né? E olha que curioso, foi a primeira bolsa da FAPESP concedida para um curso de letras, para o curso de letras de Araraquara, né? E Nossa, tá vendo muito só? legal. E aí, né, foi uma pesquisa de um ano, sugerida por ela, inclusive, para atender uma curiosidade minha da graduação, né? Porque durante as aulas de literatura, quando a gente lia os textos do Platão, eu ficava muito interessada no aspecto dramático, né, daqueles diálogos, né? E Sim. aí ela sugeriu que eu conhecesse os textos
de um autor helenístico chamado Herondas, né, que é autor de Mimos, que é mencionado lá na Poética pelo Aristóteles, né, em paralelo com os diálogos platônicos, né? Então ela falou, vai ler os Mimos para você ver né, como que é a construção de personagem, tudo isso. E aí eu acabei fazendo uma pesquisa de 1 ano, né, sobre esses textos. Cheguei a entrar na pós-graduação na USP com esse projeto de pesquisa, né, para o mestrado, que seria, então, seria mais bem desenvolvido. Na pós-graduação, então, eu conheci a Ana Lia, né, de Almeida Prado, ela que assumiu a minha orientação, mas eu não consegui terminar essa pós-graduação por motivos pessoais, né? Era época, era aquela época da ditadura, do corte do número de aulas de português na rede pública, e era uma situação muito difícil, eu também não tinha bolsa, né? E chegou uma hora que eu não conseguia mais me bancar. E aí eu fui trabalhar, né? E trabalhei bastante, dei aula em primeiro grau, em segundo grau, em supletivo, em tudo que você imaginar, né? A vida Que de foi professor, né? é, A vida de professor, sobretudo vida de recém-formado. professora, que foi muito bom, né? Eu me orgulho muito disso, porque eu acho que esse olhar, né, da experiência da gente na sala de aula, né? Quando a gente leva esse olhar para a faculdade, você também repensa o modo de trabalhar aquele conteúdo, já que você vai formar professor, né? Mas você viveu Exato. também, você sabe o que é aquilo, né? Sim, Então, sim. foi muito bom. E eu sei que depois, quando eu entrei na faculdade, né, como eu disse, eu era a quinta turma, e na quarta turma, né, e no final da quarta turma, né, do quarto ano de grego, quem estava se formando em grego era a professora Maria Helena de Moura Neves, né? E ela é que foi a minha professora de grego no primeiro ano, porque aí então ela já estava formada e ela foi contratada como auxiliar de ensino para ajudar a Daisy, né? Então, a partir da minha entrada na faculdade, eu já tive duas professoras de grego, né? Era a Daisy e a Maria Helena. E mais para frente, em 82, abriu uma vaga de auxiliar de ensino aqui na faculdade, né? E eu, então, fui contratada agora no departamento de linguística, né? Naquele tempo, a língua grega ficava no departamento de linguística e literatura grega, que era a área preferida da Daisy, ficava no departamento de literatura. Como eu fui contratada pelo departamento de linguística, eu então mergulhei na linguística, né? Sob a orientação da Maria Helena, fiz uma dissertação de mestrado toda fundamentada em teoria linguística, né? Linguística de texto. E já no ano que eu entrei, a Maria Helena já me carregou, me arrastou para participar de um projeto de construção de dicionário que o departamento estava elaborando, sob a orientação do professor Borba, né, que é um linguista pioneiro aqui no Brasil, né? Então, veja, já desde 81 que a minha vida é enredada, né, em dicionários, né? Então, eu participei da construção desse dicionário aqui, ó. O dicionário gramatical de verbos, né? Ai, É que um legal! dicionário que, que foi publicado. Ele foi publicado em 2008, né, pela editora Edunesp, e ele é um dicionário de corpos, né? Então, todos os verbetes dos verbos, né, do português que estão ali descritos são baseados no exame de um corpus, né, de um conjunto imenso de frases com verbos, né,
Uhum. e tudo feito manualmente naquela época, porque não havia Nossa, computador, e a gente não, fico pegava aquele imaginando o monte, trabalho. sim, mas havia um corpus, né? O corpus era constituído de textos de 1900 até 1950, né? Uhum, Literatura brasileira, textos escritos em português, literatura ficcional, literatura científica, jornalística, né? uhum, Menos poesia, era só prosa. E uhum. tudo que se fala ali, então, a respeito dos verbos, descrevendo estruturas, né? Dando exemplos, é tudo baseado nesse corpus, né? Então, foi a minha primeira grande experiência assim, com dicionário, né? Nossa, muito legal. Junto com a Marilena, com o Borba, né? E, paralelamente a isso, eu fiz o meu mestrado, né? Que foi um mestrado sobre as fábulas do Esopo, né? Uhum, E descrevendo então a estrutura textual, né, das fábulas, sobretudo no modo de vinculação do texto narrativo com a moralidade, né? Foi basicamente isso a minha dissertação de mestrado. E aí você uhum. sabe, né? Você também vive essa vida acadêmica, qualquer pesquisa que entra na nossa vida não sai mais, né? Então, o Exato, Herodas nunca mais saiu da minha vida, as fábulas do Esopo nunca mais saíram da minha vida e nem os dicionários, né? exato. Então, a partir daí, quando a gente terminou esse dicionário gramatical, né, em 2008, eu quando que foi? Acho que foi em 2000. Veja só, né? Em 2000, um pouco antes disso. Em 2000, olha, já fazia. Eu trabalhava na Unesp já há 16 anos, pelo menos, né? Eu Uhum. compus um mini léxico. Isso aqui ficou famoso na época. Ai, O que que é isso incrível! daqui? Eu estava cansada já de dar aula de língua, e toda vez que você vai dar aula, colocar o vocabulário para os alunos, né? Então, sempre repetindo, repetindo o vocabulário. Aí, umas férias de janeiro, eu falei: quer saber do negócio? Eu vou fazer um mini léxico, né, com o vocabulário de todos os métodos de ensino de grego que estão à nossa disposição e que a gente usa para tirar exercício, tudo, né? Aham, E aí saiu, então, esse mini léxico. Eu fiz um mini léxico e uma mini gramática, só com a parte de morfologia, né? Com uhum. todas as tabelas, né? De tabela de substantivo, adjetivo, verbo, né? Para os alunos consultarem e eu não ter que ficar reproduzindo aquilo para eles É quase seu próprio método já, né? parcialmente, né? Hã? É quase o seu próprio método já, né? E Não, E muito aí, incrível, então, isso isso, ajuda muito. isso aqui rodou, viu? Isso aqui andou bastante, né? Tem gente que ainda me pergunta se ainda tem, não tenho mais, né? Isso aqui eu tenho, mas não, já, isso aqui parei de reproduzir faz muito tempo, quando o dicionário saiu, aí o dicionário preencheu, né? Com muito mais competência esse material. Não só o dicionário, mas o Uhum, que ajudou muito também, e que foi quase paralelamente, foi a publicação da tradução da gramática do Ragon, né, que também uhum, ajudou muito, né, porque, porque basicamente você precisa de dois instrumentos para trabalhar com uma sim, língua estrangeira, né, é um bom dicionário e uma boa uma boa gramática, né, gramática. esses dois instrumentos são imprescindíveis, né. Sim. Então, foi assim. Aí, depois do dicionário, já nessa época, né, no final dos anos 90, eu acho que terminei a minha dissertação em 88, e aí já começou a conversa de querer se fazer um dicionário de grego, né? Uhum, E tanto que eu estava mexendo aqui na minha papelada, né, no conjunto de, de num conjunto de comunicados que eu tenho aqui guardados, né? E o documento mais antigo que eu tenho aqui é de 1988, né? De dezembro, uhum, em que se propõe, então, que
que cada uma das pessoas que se dispuseram a participar do projeto fizesse Uhum. testes de elaboração de verbetes, né? Que material que a gente ia usar, como é que a gente ia fazer esse trabalho, uma vez que grego não é português, né? Grego é uma língua estrangeira, é trabalhosa, né? Para você aprender. Então, era inviável a gente pensar num projeto de dicionário de corpos, como Sim. a gente conseguiu fazer com o dicionário gramatical dos verbos, né? E um Uhum. pouco depois, eu participei também do outro projeto do Borba, que é o dicionário de usos, né? Aqui não é só verbo, são todas as palavras, né? Uhum. Mas trabalhando com esse corpus aí de 1900 a 1950, certo? Aí aqui é tudo, né? Mas aí, aqui nós já tínhamos computador, nós já tínhamos programa de busca, né? Muita Um experiência programa, já, né? a experiência, né, de trabalhar com os verbos, aí então, em seguida, a experiência foi aprender como fazer descrição linguística de substantivos, adjetivos, advérbios, preposições, né? Uhum. As interjeições, aí são as outras classes. Os Sim. verbos praticamente estavam resolvidos já nesse primeiro dicionário. Uhum. E, mas, paralelamente a isso, foi surgindo essa ideia, né, de se elaborar o dicionário de grego, mas não podia ser com corpos, porque, primeiro, que a gente nem tinha muito recurso, né, para montar um corpus. Segundo, que Sim. você não folheia texto É, grego, né, com a mesma competência e rapidez de assimilação com que a gente lê um texto em português, né? exato. E o arco temporal também, né? Sim, aí então, né, eram várias dificuldades. E como a gente tinha pressa, a sugestão foi que a gente fizesse um dicionário nos moldes tradicionais. O que é um molde tradicional de fazer dicionário? É seguir modelos, né? É você partir de dicionários que já existem Uhum. e construir o seu, aperfeiçoando problemas que esses dicionários antigos, anteriores, trazem, e todo dicionário traz, porque o dicionário, como você mesma mostrou aí, né, é um monumento, é um conjunto de dados enorme, Sim. é difícil controlar tudo, né? Então sempre tem um problema ou outro que a gente vai resolvendo depois, né? Uhum. E o projeto, ele surgiu em Araraquara ou foi na USP? Ou em conjunto? Uhum. O projeto é daqui de Araraquara e ele, então aí esse idealismo, né, de construir, de produzir um dicionário era da Daisy, da professora Daisy Malhadas, que inclusive faleceu recentemente. Sim. E, e ela teve um papel importante, não só em nos entusiasmar, né, a realizar esse projeto, mas em exercer um papel de coordenadora e de motivadora, né? Porque você vê o projeto, ele começou com poucas pessoas aqui de Araraquara, né? Uhum. E aí depois outras pessoas foram se vinculando, né? No final éramos 17. Uhum. Então, pessoas aqui de Araraquara, a coordenação era daqui, né? E, e havia três professoras da USP, né? A professora Gilda, a professora Ana Lia e a Adriana, Uhum. Adriane Duarte, que é da USP, a professora Virgínia, da UFMG, vários professores do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, é um projeto
de várias universidades, né? O Unesp, o FMG, o USP, o Uhum, FRJ e a Fluminense também, a Federal Fluminense, né? uhum. Silvia Damascena da Fluminense. E aí, quando todo mundo começa a trabalhar juntos, né? É importante que tenha alguém que faça esse meio de campo, né? Quase como um técnico de futebol, Organizar a né? dinâmica também, né? Exatamente. Organizar a dinâmica, ah, saber lidar com as especificidades de cada um, né? Uhum. Porque o mais importante, né? O mais difícil para um trabalho coletivo desses dar certo não é a competência das pessoas, né? Porque éramos todos professores de grego, mas o mais importante é que as pessoas tenham, né, essa vontade de se vincular ao grupo, né? E um ter uma Fôlego ciência, mesmo, né? né? É um fôlego mesmo, né? Considerando o tamanho do empreendimento e assim os É um, desafios. Eu tava vendo na apresentação que vocês fazem, relendo, e realmente é isso, né? O quanto é desafiador, porque não é como se, vamos fazer um dicionário e nada mais, né? É ainda paralelo a todas as atividades da docência vinculadas à exatamente, universidade. exatamente. Enquanto fazia esse dicionário, eu estava fazendo doutorado. As coisas foram, né, tudo junto. E criando filho, né? Todo esse quadro aí de vida familiar feminina, né, que faz parte. É, Então, isso foi muito, é sempre muito bom, né? O dicionário de verbos, o DUP, também é trabalho de equipe. E nessas atividades de equipe, a gente exercita, né, o nosso, uma nossa prática de convivência, de compreensão, de tolerância, que é importante. Né? Eu acho que isso é fundamental, senão a equipe não funciona. Né? exato. E foi assim. Então, eu estava mexendo hoje aqui nessas papeladas, né? Então, eu vi lá que em 88 havia uma proposta de trabalho usando-se dois dicionários escolares, um francês e um inglês. Uhum, Uma primeira experiência foi feita desse modo. Depois a gente viu que não dava certo, aí a gente mudou. Então, até 90 e poucos, a gente estava naqueles testes, né? uhum. Experimentava um jeito, não dava certo, experimentava outro. E o pessoal paciente, né? Porque quando você vai, quando você muda, você tem que refazer tudo que você já tinha feito, né? Para Exato. ajustar as novas orientações. Mas deu certo, né? Você vê que no fim, em 2006, saiu então a publicação do primeiro volume, né? Uhum. E aqui, então, eu quero registrar um detalhe importante, um agradecimento até. Além de todo esse esforço, né, de trabalho, do grupo todo, a gente tem que registrar um agradecimento ao professor Plínio, da Atelier, Uhum. que deu crédito para a gente, né? Porque nós chegamos lá com o material para o primeiro volume, né? Então, ele corria grande risco de publicar o primeiro volume e depois os outros não se completarem, né? Porque o trabalho não estava pronto, né? Exato, todo esse fôlego, mas para iniciar e conseguir publicar um, porque foi publicado em fascículos, né? Em fascículos, então, foram 5 fascículos, Uhum. né? Mas ele apostou na gente, né? E isso deu assim um up, né, na nossa na nossa empolgação, né? Uhum. E então tem, né, esse papel dele, né, essa colaboração enorme, né, dessa confiança que ele depositou na gente.
E um outro detalhe interessante também que cabe registrar aqui, já que você está historiando, né, todo esse processo, é a atuação do filho do professor Plínio. Eu não lembro como ele se chama, mas foi ele que fez a digitação. Acho que não aparece o nome dele. Eu não lembro, mas é o filho do professor Plínio. Onde que ele entra? Então, Uhum, veja, nesse ano 2000, já, que foi o ano que eu fiz o mini léxico, né? A gente já trabalhava com computador uhum, e a gente tinha disponível uma fonte grega chamada Greek. Havia uhum, umas 4 ou 5 fontes que, que eram usadas, né, que já eram conhecidas, disponíveis, né, de livre acesso, mas elas não eram Unicode, hum, né? E todo o dicionário foi digitado por mim nessa fonte Greek. Quando a gente levou esse material para o professor Plínio, ele comprou uma fonte, né? Eu acho que é Minion Pro, que chama a fonte do dicionário, que é uma fonte bonitinha, mas já uhum, era uma fonte mais moderna, né? Uma fonte Unicode, que é essa fonte que combina entre si, né? Você substitui uma pela outra sem problema, né? uhum. E a fonte que a gente usava não era Unicode, ela era monocode, né? Ela só uma, ela é aquilo lá. Se você Aham. fosse substituir por outra, ia desconfigurar tudo. E o filho do professor Plínio, então, teve um trabalhão enorme em construir um conjunto enorme de macros para fazer a transposição da fonte antiga para a fonte nova Unicode, né? E Nossa, aí, então, claro que aí apareceram, né, alguns probleminhas, mas aí então a gente foi fazendo a revisão e acertou tudo. E hoje, então, o dicionário está do jeito que está, e a gente sim. pode mexer nele, acrescentar as coisas todas, mudar a fonte se quiser também, né? Uhum, Então tem toda essa história de ajuste, né, da tecnologia que foi evoluindo, né, e a uhum. gente foi acompanhando, né? E essas mudanças foram afetando, então, a composição do dicionário. Não, claro, e eu imagino que assim, como você comentou, acho que os maiores desafios, eu não sei quanto tempo que levou até a primeira publicação, mas é até ajustar o método, né? Toda aquela forma, e eu não sei, mas talvez para os outros 4 volumes, o trabalho começou a ficar um pouco mais fácil, fácil nesse sentido de Sim, método. sim, porque, ah, olha, a gente começou a pensar no dicionário, a documentação mais antiga que eu tenho aí é 1988, né? Ah, a, de 88 até 2000 foram 12 anos de exercícios, de teste, né? De Uhum, ajuste como construir as coisas, né? Como trabalhar com o conteúdo, tudo isso. Em uhum, 2000, eu já tenho aqui, então, o comunicado das regras mais definitivas, né? uhum, A partir daí, quando eu comecei a digitar, porque fui eu que digitei o dicionário, né? Ah, no começo, os verbetes eram feitos à mão, né? Porque uhum, havia muitos professores que não trabalhavam com computador, então muita gente fazia os verbetes à mão. Houve uma fase logo no início que a gente conseguiu o projeto conseguiu bolsa da FAPESP e a gente contratou alunos, né, para digitar quando a gente já tinha a uhum, fonte grega, né, para digitar aquele material manuscrito, né? sim, Mas lá no ano 2000, como eu te falo, que foi quando a gente fixou, né, o conjunto de regras definitivo, sim. tudo aquilo precisava ser revisto, atualizado, né? E aí, então, é aí Uhum, que eu entro, né? Aí eu deixei de fazer verbete
e fui para essa esfera aí, tanto da coordenação como da redação dos verbetes, né? Uhum. E, e foi um trabalho bastante puxado, né? Mas muito proveitoso também, né? A gente cresce bastante, né? Profissionalmente, assim, né? Claro. Não, e assim, eu fico imaginando, são muitos anos e, né, a gente sabe muito bem que o tempo ele é muito nosso aliado, né, para a gente crescer, para a gente melhorar, independente da área, mas especificamente no que diz respeito aos livros, à literatura, à linguística, esse contato muito minucioso faz a gente crescer muito como acadêmico, como, enfim, é um desafio enorme, mas eu tenho certeza que, enfim, muita coisa vai se tornando, como a gente comentou, mais não sei se é mais fácil, mas enfim, aplicando, né, de certa forma, essas regras e, enfim, ao longo do tempo te ajudando em todas as outras coisas que você estava fazendo. Então, seja na Sim, docência, na sua tese, enfim, esse contato tão minucioso com a língua, eu tenho certeza que isso deve ter feito crescer muito. sim, sim. Você vai desenvolvendo uma sensibilidade, né? Porque você lida com Sim, um conjunto muito variado, né? E aí, sim. então, em 2006 saiu o primeiro volume, né? E aí, Uhum, então, quando saiu, quando a gente entregou o material para a publicação desse primeiro fascículo, nós tínhamos nós estávamos trabalhando, já quase fechando o material do segundo fascículo, né? uhum, Mas aí tinha o compromisso, né, de dar conta de tudo, porque é 2006, 7, 8, 9, 10, né? No 10 saiu o fascículo 5, né? aham, Mas a publicação do primeiro trouxe um alento muito grande, né? Porque como o trabalho é muito extenso, né? Se nós não tivéssemos isso, certamente seria muito fácil algum membro da equipe desanimar, né? Porque uhum. quando que vai ficar pronto? Quando que vai aparecer? E você sabe que na academia a gente tem que prestar conta, né, da Sim, produção, não é? exato. Então, o fato de a gente já ter essa publicação trouxe esse foi um prêmio, né? Vamos dizer assim, porque aí a gente pôde registrar o trabalho concreto, né? Uhum. Que tinha sido realizado e ter certeza de que os próximos iriam sair também, como saíram, né? Que o Plínio honrou o compromisso e nós também, de nossa parte, né? A gente se empenhou É um bastante para dar conta. é um trabalho em equipe, né, não tem como, assim, você falar: "Ah, é mérito de uma pessoa só", é um trabalho em Não, família. não. E eu acho que deve ter sido uma experiência muito legal, de ver essa recepção, né, então você, publicou o primeiro volume, dá mais fôlego, porque, enfim, eu imagino que vocês já estavam aplicando isso aos alunos, aos colegas, conhecendo, então quando que vai sair o próximo? Então, assim, né, de Sim, ver mesmo essa aplicabilidade e a necessidade do livro, no caso, livro sim, material, né, do dicionário. sim. Além da oportunidade, né, que houve de alunos de graduação também participarem, né? Uhum, Porque a gente tinha uma preocupação em pôr os alunos para ler o material, para eles testarem, né? Se estava uhum, claro, se tinha alguma coisa confusa, né? Então, durante a produção de todo esse material, a gente teve um grupo de alunos da graduação e alguns da pós também que ajudaram, né, nesse trabalho de uhum. leitura, né, de conferência. Foi muito gratificante, né? Isso. É. E nós somos os beneficiados também, com certeza. Muito gratos com esse trabalho. E aí já estamos falando, né, já do dicionário, a gente está falando da primeira edição, eu queria aproveitar e já te perguntar, mesmo após a publicação em 2010, né, do quinto, concluiu, Isso. como que surgiu esse processo para a segunda edição, agora já em volume único?
esse tempo que teve, quais foram os desafios, os aprendizados e, enfim, o que a gente encontra nesse volume da Minema com a Ateliê, quais essas diferenças. Sim. Aí, então veja, né? A gente fechou a publicação em 2010 e essa edição saiu em 22, né? 12 Uhum, anos depois, né? Bom, a unificação era necessária, né? Porque todo o material já estava disponível. Paralelamente, olha, em 2018, né, 4 anos antes, é bom registrar também que uma tratativa, né, que foi feita com o professor Plínio, né, que ficou selada, né, no contrato, que a gente faria o dicionário impresso, mas todo o material, né, seria disponibilizado para a gente produzir um dicionário digital, né? uhum, E a produção e o professor Plínio foi extremamente não só generoso, né, mas compreensivo, né, sobre em relação ao momento, né, que a gente vive, que é o momento digital, né, não tem como fugir disso. E uma vez encerrada a produção do quinto volume, ele nos concedeu a o HD, né, com a produção, com todo esse material digitado, né, que está no livro físico, para esse material ser transformado num dicionário digital. Quem uhum, cuida disso, né, desse dicionário digital grego-português, é uma professora de grego aqui de Araraquara, chamada professora Nise Ferreira, né? Ela que é a nossa grande especialista em clássicas digitais, né? E aí eu entro nesse projeto também mais como curadora, né? Vendo problemas em verbetes, né? E aí a gente estabeleceu um pacto com o Plínio na época, né? uhum, Que tanto a gente trabalhando com o digital, tudo que a gente encontrasse de problema, a gente transferiria a correção para o físico, né? uhum, Assim como tudo que a gente encontrava de problema no físico, a gente corrigiria no digital. Então você vê, né? A gente terminou em 2010, mas já mexendo já no primeiro volume desde 2006. Quando a uhum, gente manuseia o dicionário para trabalhar, né, a gente vai encontrando uma série de problemas que foram escapando, né? uhum, E quando você mexe no digital, mesma coisa, né? E aí, uhum, então, em 2022, quando a, a Ateliê fez a parceria com a Minema, uhum, e então eles iam publicar nessa parceria o volume único, né? O Felipe me procurou disposto a formar uma equipe, né, para fazer uma boa revisão, que era necessária, né? Você vê, depois de 12 anos, eu mesma, né, a gente já fica com aquele olhar mais distanciado, né? sim, E foi excelente, assim, acho que foi. A gente trabalhou 6 meses, né, de fevereiro a outubro de uhum, 2021 nessa revisão, né? E aí foram feitos muitos acertos, né? Palavra que estava fora de ordem, uhum, erros de digitação, sobretudo, né, essa equipe de revisão era formada por pós-graduandos, né, especialistas em linguística indo-europeia. uhum, Então, foi fundamental a colaboração deles para aprimorar as informações etimológicas, né, das etimologias das palavras, né?
que até então Uhum. estavam baseadas nas informações que esses dicionários tradicionais ofereciam, né? E Sim. eles chegaram com coisas mais atuais, né? Uhum. Deu uma boa atualizada no dicionário. E com certeza, assim, são mais mãos também, né? Pensando, agregando para tornar o trabalho, como eu falei no início, é um Sim. monumento. E pensando nessas tecnologias, a gente até tinha falado antes, se você quiser falar um pouco sobre, para dar não só da concepção do dicionário, mas assim outras ferramentas digitais, o que, que tem se modernizado para ajudar nesse trabalho. No caso do Tessal, dos Perseus, como que isso ajudou no trabalho de vocês e ainda ajuda para os graduandos, enfim, como que foi o trabalho com o auxílio dessas ferramentas digitais? Então, eu eu conheço alguma coisa, tá? Por conta do meu convívio com a professora Anise, né? Sim. Eu conheço as atividades de alinhamento de tradução, né? Treebank, né? Que eu não sei se você já ouviu falar, que são árvores, né? Que você faz análise sintática das frases, né? Uhum. Mas eu não trabalho muito com isso, não. Eu conheço, eu já participei de vários projetos, faço bastante coisa, né? Acompanhava, né? Agora eu tô afastada da universidade faz 2 anos já. Uhum. Não, até o ano passado eu ainda estava num projeto dela que terminou e agora eu não estou mais fazendo isso. Uhum. Então, esses recursos atuais, né? Facilitam demais ah, o aperfeiçoamento desse trabalho, né? Uhum. Então, por exemplo, esse dicionário, ele tem, ele pode ser a base de um dicionário mais encorpado, com mais informações, né? Uhum. Muito mais aperfeiçoado, e esses bancos de dados que a gente tem atualmente ajudam demais, né? Uhum. Aí entra, então, o papel da Minema como editora, né? O fato de a Minema favorecer tanto a publicação de traduções também ajuda muito, né? Porque você pode, a partir dos textos, né, que já as edições são bilíngues, né, dos Uhum. textos disponíveis e das traduções, você pode formar índices, né, e conferir que tipo de estrutura que, por exemplo, eu vi que atualmente a Minema está publicando quase todos os textos do Sófocles, não é? Então, você pode verificar se o Sófocles está inteiro contemplado no dicionário ou não, né? E Uhum. aí, então, atualmente, acho que já é muito mais viável a gente fazer um dicionário de usos do grego, Uhum. baseado nesses corpos que a gente pode compor com Uhum. traduções atuais, que são feitas, né, que existem em grande quantidade, né? Sim. Tanto desde Homero, né, a lírica também já está com bastante tradução, né? E o teatro, né, também tem bastante coisa. Então, acho que já Uhum. dá para pensar nisso atualmente, né? Quando Uhum. nós começamos não era viável, mas agora eu acho que já é, né? Uhum. E aí, então, você pode conferir, que é o que, por exemplo, existe um dicionário, né? Ele está aqui, ó, o dicionário do Adrados, né? Que é um grego espanhol. Uhum. Ele surgiu assim, né? Ele foi proposto como um dicionário que partiu de um dicionário tradicional que nós temos, que é considerado atualmente ainda é o melhor dicionário, que é o do Liddell Scott, né? O Lexicon. E ele partiu desse dicionário e a equipe foi agregando nele Uhum. ah, ocorrências, né? Extraídas de índices, da epigrafia, de manuscritos. Porque uma coisa que é Uhum. interessante a gente considerar
é que a gente fala que as línguas chamadas mortas, né, como o grego e o latim, são línguas, elas, sendo línguas mortas, elas teriam um corpus, né, de ocorrências que é fechado, Uhum, né? Diferente do nosso, do corpus do nosso português, que está a todo momento se ampliando por conta de recepção de termos de línguas estrangeiras, criação de termos, né, neologismos. Mas o curioso é que era interessante a gente rever esse conceito de corpus fechado para as línguas mortas, porque ele não é tão fechado assim, não. Atualmente, com tanta descoberta, né, arqueológica, a sim. gente tem novos textos sendo conhecidos, né, e um novo conjunto de léxicos, então, que eram desconhecidos dos dicionários antigos, né? Sim, e eu acho que agrega muito, até como você comentou, das próprias traduções, né? Cada vez mais acessíveis, então dá para amplificar diferentes estudos assim sobre pontos de vista, como que para uma língua tem um tipo de apropriação, para outra um outro significado. Então, assim, é inesgotável. Sim, sim, exatamente. E com isso a gente favorece, não é, um número expressivo de alunos, né, que às vezes chega na universidade sem dominar com tanta propriedade ou o inglês ou o francês, né? Que era o que Uhum, acontecia antigamente, né? O grego, na realidade, ele era privilégio de um número pequeno de estudantes que tinha um conhecimento, você tinha que ter um conhecimento razoável, né, do francês ou do inglês para estudar o grego, né? uhum, Atualmente, então, a gente tendo o material em português, como você mesma disse, né? Com as traduções que a gente propõe para a nossa língua, né? Sem essa mediação de língua estrangeira, né? sim. Você abre, né, a possibilidade de conhecimento para muito mais gente, né? Exato, eu acho que essa transposição para o português, pensando assim na educação no Brasil, eu acho que esse é um grau das traduções, desse ponto de vista de tornar acessível a porta de entrada, porque eu me recordo, assim, quando eu entrei na graduação, tinham pessoas que tinham essa barreira, sabe, de, nossa, eu não consigo ter acesso, não, nunca vou conseguir estudar estudos clássicos, grego, latim, porque eu não vou saber ler um artigo em inglês, eu não vou, entende? Então, assim, eu acho que esse papel das traduções e do aumento de pesquisas cada vez mais tem esse papel muito importante, e claro, né, como a gente está falando, das tecnologias que mostram que é acessível, sim, que dá para começar, tem que ter fôlego, mas dá para o ponto de partida, né? Isso mesmo. Acho que esse é um compromisso assim de consciência, de cidadania nossa, né? Exato, De tornar o nosso conhecimento acessível, né, para todo mundo, né? Isso é exato. importante. E um outro ponto também, que assim, não exatamente falando sobre cidadania e compromissos, mas que eu também queria ouvir um pouco de você, é sobre esses desafios, assim, a área dos clássicos já é bem desafiadora, mas uma coisa que eu achei muito curiosa é que você disse que em Araraquara, tanto, né, da sua formação com a Deise, com a Maria Helena, são mulheres, assim, desde há bastante tempo, nesse papel de liderança, de coordenação, de grandes projetos. Eu imagino o quão desafiador foi isso, mas o quão importante e inspirador também. Então, enfim, Sim. te agradeço, mas quero que você fale um pouco sobre isso. Essa experiência foi interessante, sim, e interessante, você está comentando isso, né? E a gente toma ciência desses privilégios mais recentemente, né? Uhum, Porque naquela época parecia que era uma situação assim meio previsível até, né? A docência parece que sempre foi uma área feminina, não é?
É. né? Mas depende, assim, eu, pelo menos quando fala da docência feminina, eu penso muito na educação básica. A educação básica, Sim. majoritariamente, eu tive professoras. Mas quando eu entrei na universidade, eu estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, é, majoritariamente meus eram professores homens e a área de clássicas, todos são homens. É, olha que curioso, né? Uhum, Então, aqui na nossa universidade, nós tivemos, né? Na época em que eu atuei, então era a Deise, a Maria Helena, depois eu fui contratada, depois foram contratadas mais duas professoras, é uma área incrível. feminina. Uhum, Depois um professor formado aí na USP, o professor Fernando, né? E a gente sempre teve um relacionamento muito fraterno, né, entre uhum, nós, assim. Tanto que desse relacionamento todo surgiu paralelamente às atividades acadêmicas o Gizancene, que acho que você já ouviu falar desse grupo de teatro, né? Que a gente sim. ainda, além de tudo, ainda era artista, ia para o palco ler peça de teatro grega, latina, né? Então, sempre foi uma convivência muito boa, né? Uhum, Eu, assim, pessoalmente, eu não me lembro de nenhuma situação que uhum, oferecesse constrangimento ou alguma dificuldade pelo fato de, de nós sermos professoras, entendeu? sim. Eu não sei se também isso tem a ver, o meu departamento, né, que é o departamento de linguística, Uhum, sempre foi um departamento muito especial, né? E a gente sempre teve muita sorte com as pessoas que trabalham nele, né? Gente de cabeça boa, que tem sensibilidade, né? Inclusive para lutar pela causa do outro, sabe? ai, que Né? Quando ótimo. precisa, então. Então, não sei, eu acho que é um conjunto de coisas boas, né? Uhum, Que me cercaram, então eu nunca notei nenhum desconforto, não, né? uhum, Mas, ao mesmo tempo, é importante o que você está apontando, uhum, porque a Daisy, né? A Daisy sempre foi uma pessoa muito forte, né? De motivar o grupo, de cobrar, inclusive, né? Gente, vocês estão atrasados com as tarefas, né? E manteve o grupo em pé até o final, né? O grupo do dicionário. A Maria Helena Neves nem se fala, né? Foi uma pesquisadora de primeira grandeza, uhum. premiada, inclusive, né? Como a mulher na ciência, né? No meio de tantas cientistas de áreas mais privilegiadas, como biologia, tá a Maria Helena ganhando prêmio lá como linguista, né? Então, é uma constelação de gente boa que me cercou ali, né? Que, Ai, que ótimo. Não, e assim, eu tenho certeza que é uma experiência que te traz excelentes frutos, né? sim, Ah, perfeito. E Celeste, você acha que você tem algo mais a acrescentar, algo que você gostaria de destacar? o que eu gostaria de aproveitar, né, para dizer nessa oportunidade, pensando nessa valorização dos estudos clássicos, né? Que veja, né, é uma coisa, é uma situação curiosa. Os estudos clássicos aqui no Brasil, neste momento, estão num esplendor, né? Eu acompanhei os começos, né? Como eu te falo, eu sou da quinta turma, né? De um curso que foi instituído aqui em 1966 e acompanhei a criação da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, né? Tanta gente empenhada, lutando, e hoje a gente vê se desabrochar, né? Aqui. E o Uhum, curioso é que essa situação tão favorável, né, dos estudos clássicos aqui, do grego e do latim, é peculiar nossa, porque na Europa
as coisas estão em situação muito mais difícil, né? Que Uhum. parece que já não se dá tanto valor como se dava, né? E a Sim. gente parece que está descobrindo agora as coisas, não é? Uhum. Então, isso é um aspecto interessante e a gente tem que aproveitar, então, né? Então, por exemplo, né, é fundamental a gente ter uma editora como a Minema, que está com tanta boa vontade, né, e condições de publicar tanta coisa boa, né? Não só na Sim. área de tradução, como na área de estudos também, né? Uhum. Eu sou da comissão científica da Minema, e aí eu recebo, então, os avisos, né, das publicações que vão sair, e eu fico encantada, né? Porque falo, olha, como você disse, né? Facilita a vida de quem não tem um inglês tão fluente, né, para ler textos que são maravilhosos, né, e que auxiliam demais na pesquisa, né? Sim. Então a gente tem essa a gente está vivendo um momento muito oportuno, né? Tanto ah, na área ah, da docência, né? Por conta de alunos interessados cada vez mais, né? Uhum. Como na área das publicações, né? Que a gente está vendo aí aparecer coisas muito importantes, né? Mas eu queria chamar a atenção também para um aspecto, que é o seguinte: é importante, é também importante, né, a gente fazer estudos que mostrem o quanto todo esse cabedal cultural dos estudos clássicos faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da nossa formação, né? E Uhum. aí é importante também a gente considerar a literatura comparada, né? Sim. Que é uma área que me interessa muito, né? Eu gosto demais dessa parte, porque eu noto, né, assim, nessa minha experiência, né, que a gente que conhece bastante, né, a literatura clássica, a literatura antiga, a gente consegue enxergar certas pegadas de literatura clássica na nossa literatura brasileira que outras Sim. pessoas sem o nosso preparo não conseguem, né? Eu Exato. acho que esse é um papel nosso também, de mostrar como tudo isso deságua, né, na nossa produção literária, né? É um aspecto Sim. importante também que tem que ser trabalhado, né? Não, sim, eu acho que, como você disse, a gente tem vivido um momento muito importante. Eu vejo isso muito, acho que graças, obviamente, à internet, a gente conhece melhor o trabalho de outras pessoas com muito mais facilidade, nas redes sociais. Eu me recordo, assim, na pandemia surgiu muitos projetos bacanas que eu, às vezes, não conhecia de universidades mais distantes, e é muito interessante isso, né? Como que esses núcleos de pesquisa têm crescido, têm se expandido e surgido mesmo esse tipo de pesquisa que olha muito para a nossa cultura, que olha para os clássicos e a gente se enxerga. Então, isso é muito incrível e eu acho que, como você falou, realmente só concordo. É um conjunto de fatores. A gente tem mais traduções, é um trabalho, não só a tradução, mas todo o trabalho editorial tem muita qualidade, de gente muito competente por trás, né? As universidades que têm esse papel muito importante de muitos apresentarem, o que a gente está fazendo aqui agora também, de publicar isso de forma acessível, gratuita para as pessoas. E, enfim, é um conjunto de fatores que vamos crescendo e mostrando que essas línguas não estão mortas, que elas não são inesgotáveis, e que, aliás, que elas são inesgotáveis e o quanto a gente ainda tem que aprender, né? Sim, exatamente, né? É olhar para trás, conhecer o quanto que a gente é antigo, né? O quanto que a gente Exato. é antigo,
para não repetir os erros, né? Os mesmos erros lá na frente. Então, exatamente. é tudo muito. Aliás, né, eu acho que o estudo, né, é a salvação do mundo, né? Eu sempre Uhum, acredito nisso, assim, que o conhecimento, né, é a salvação. A gente precisa conhecer, gostar de conhecer, de estudar, né? Que aí a gente relativiza tudo que todas as propostas supérfluas, superficiais que a civilização quer impor para a gente, né? exatamente. Mas eu acho que deu para a gente conhecer bem assim um pouco de você. Te agradeço muito pela gentileza, pela disponibilidade. Eu só tenho a te agradecer, assim. E assim, é um trabalho monumental, vou mostrar de novo, esse volume único, trabalho de uma vida, são muitos anos, muitas pessoas envolvidas, Sim. e você aqui como representante delas, queria mesmo te agradecer e parabenizar mais uma vez. Obrigada. Eu agradeço e o seu cumprimento em nome da equipe, né, que trabalhou aí nessa produção. E torço bastante para que esse grupo de jovens, né, que ajudou nessa revisão aí desse segunda edição, tenha interesse também em continuar esse trabalho, né, em aperfeiçoar isso, né, porque é para eles, né, e para os vindouros, né, que a gente fez tudo isso. Não, com Agradeço certeza. muito você também, Gabriela, pela Imagina, oportunidade. né, imagina, assim, é uma honra, eu falo que eu aprendo muito aqui, é um privilégio poder conversar com pessoas tão competentes. E é isso, assim, eu acho que essa segunda edição tem pessoas muito competentes, muito engajadas a dar sequência nesse trabalho que vocês iniciaram. Vou deixar aqui na descrição também o nome de toda a equipe. Eu que te agradeço e a gente se vê numa próxima, então, oportunidade. Exatamente. Então tá Um bom, até beijo para mais. você. Beijo, até mais.